Boa noite, meu nome é Paulo Fernando e eu sou aluno de formação pedagógica do Centro Universitário Uninter. Minha proposta no estágio supervisionado de gestão educacional é sugerir ao Conselho Escolar a apresentação de uma palestra sobre a utilidade da matemática básica. E é esta palestra que nós vamos tentar reproduzir agora. Esta palestra sobre utilidade da matemática básica é dirigida não somente aos estudantes de matemática, mas também a seus pais. Nosso objetivo é sugerir aos estudantes de matemática e seus pais que se afastem da ideia de que a matemática básica ensinada na escola não serve para nada. Para isso, vamos mostrar que a matemática básica é útil tanto para o cidadão comum como para alguns profissionais. Vamos nos fixar nas 4 operações aritméticas fundamentais: soma, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos começar. A soma. A soma ocorre quando juntamos a um número dado, que aqui representamos por uma letra, para que seja pensado como um número qualquer, um outro número b, também uma letra que representa um número qualquer, e obtemos um terceiro número denominado aqui de c. Portanto, a mais b igual a c. Dando valores a essas letras, fazendo a igual a 2 e b igual a 4, temos 2 mais 4 igual a 6. Então, esta é a soma. Será que nós utilizamos essa operação aritmética na nossa vida diária? Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Você tem 12 ovos de galinha em casa e compra mais 6 ovos. Passa a ter quantos ovos? Para saber isso, é necessário fazer uma operação aritmética de soma. A resposta é 12 ovos mais 6 ovos igual a 18 ovos. Exemplo muito simples, mas que mostra uma maneira de utilizar a soma que fazemos trivialmente no nosso dia a dia, às vezes sem até perceber que estamos utilizando a matemática. Mas vamos para outro exemplo. Se você gasta mensalmente R$ 600 com aluguel e R$ 700 com alimentação, quanto você gasta mensalmente no total? Aí vemos a soma utilizada quando tratamos com dinheiro. O trato com dinheiro é uma atividade importante para o cidadão comum. A resposta é R$ 600 mais R$ 700 igual a R$ 1.300. Mas temos também outra operação importante que é a subtração. A subtração ocorre quando obtemos um número que denominamos aqui de C, que resulta da diferença entre dois números dados, A e B. Portanto, A menos B igual a C. Dando valores a essas letras aí, fazendo A igual a 5 e B igual a 1, temos 5 menos 1 igual a 4. Vamos ver alguns exemplos de subtração de aplicação na vida diária do cidadão comum. Você tem R$ 100, você deve R$ 100 à sua irmã e já pagou a ela R$ 45. Quanto você ainda deve à sua irmã? A resposta é R$ 100 menos R$ 45 igual a R$ 55. Vemos aí a necessidade de conhecer a subtração para fazer contas corretas quando lidamos com dinheiro. Vamos para outro exemplo? Você vai fazer uma grande feijoada. Pode ser talvez seu aniversário, uma feijoada para 50 pessoas e necessita, para fazer essa feijoada, de 9 quilos de feijão. Você só tem 2 quilos em casa. Quantos quilos de feijão você tem que comprar? A resposta é 9 quilos, menos os 2 quilos que você já tem, 7 quilos. Vai ser necessário comprar mais 7 quilos de feijão.
Então, vemos aí uma aplicação da subtração no controle de quantidades. Não lidamos só com dinheiro na nossa vida comum, mas lidamos muito com quantidades. E é necessário, para lidar com essas quantidades, conhecer as 4 operações aritméticas. Outro exemplo de subtração. Você leva R$ 10 para comprar na venda um produto que custa R$ 3. Qual o troco que você tem a receber? Resposta: R$ 10 menos R$ 3 igual a R$ 7. Então, vemos aí que é importante conhecer a subtração para não sermos enganados e sabermos que troco temos que receber. Também, se trabalharmos como vendedor, a subtração vai nos ajudar a saber qual o troco correto devemos dar. Mas outra operação muito importante também é a multiplicação. Ela ocorre quando fazemos o produto de 2 números dados, A e B, e obtemos um terceiro número C. Portanto, A vezes B, esse pontinho aí representa o vezes da multiplicação. A vezes B igual a C. Dando valores a essas letras, fazendo A igual a 2 e B igual a 3, temos 2 vezes 3 igual a 6. Vamos ver um exemplo? O que é mais barato, comprar 6 unidades do produto A com preço de R$ 12 por unidade ou comprar 10 unidades do produto B com preço de R$ 7 por unidade? Em qual das duas opções nós vamos gastar menos dinheiro? Vamos ter que fazer as duas contas e comparar os valores finais. Para 6 produtos com R$ 12, nós vamos ter 6 vezes 12, resultando em R$ 72. Já para 10 produtos a R$ 7, vamos ter 7 vezes 10 igual a 70. Então, observamos que 72 é maior do que 70. Portanto, a segunda opção de comprar 10 unidades do produto B com preço de R$ 7 por unidade é a mais barata, ou seja, é a opção em que você vai gastar menos dinheiro. Mas temos, finalmente, uma outra operação importante, que é a divisão. Essa operação ocorre quando dividimos um número qualquer em B partes, obtendo um número C. Temos um número qualquer A e vamos dividi-lo em B partes, obtendo um número C. Portanto, A dividido por B igual a C. Vamos tentar entender isso com os números aqui. Fazendo A igual a 10 e B igual a 2, temos 10 dividido por 2 igual a 5. Ou seja, tomamos 10 e dividimos por 2. Por exemplo, vamos dizer que nós temos 10 maçãs e temos que dividir com 2 crianças. Vamos dividir em partes iguais, em 2 partes. E cada parte vai ter 5 maçãs. Então, é pegar um número A e dividir em B partes. Essa é a operação da divisão. Vamos ver um exemplo de divisão? Você tem um saco com 100 balas, vamos dizer que é uma festinha com crianças, 100 balas de hortelã e vai dividir as balas entre 25 crianças. Quantas balas você deve dar a cada criança? Então, veja bem, você tem 100, que seria o nosso A, e tem que dividi-lo em 25 partes, dividi-lo em B partes, que seria o B igual a 25. Então, 100 dividido por 25 igual a 4. 4 balas. Você terá que dar 4 balas de hortelã para cada criança. Mas nós não ficamos somente com essa utilidade para o cidadão comum. No começo, nós falamos que iríamos também abordar a importância da matemática básica para alguns profissionais. E vamos fazer isso. Para o cidadão comum, percebemos que o conhecimento da matemática básica é útil para evitar erros em contas sobre dinheiro e quantidades de objetos. Mas nós escolhemos alguns profissionais aqui e vamos frisar também, com relação a esses profissionais, o conhecimento e o uso dessas 4 operações fundamentais da aritmética.
Então, escolhemos profissionais desde os mais simples até alguns mais sofisticados. Escolhemos um vendedor, um controlador de estoque, um caixa, um contador, uma enfermeira e um engenheiro civil. Então, vamos ver como isso ocorre. O vendedor. O vendedor utiliza muito a multiplicação no preenchimento dos pedidos de compra, quando estabelece um valor total para uma certa quantidade de um produto. Por exemplo, um cliente vai comprar 3 bermudas a R$ 50 cada e 2 calças a R$ 150 cada. Quais os totais parciais e geral dessa compra? Vamos ver? Resposta: total para as bermudas: 3 vezes R$ 50 igual a R$ 150. Total para as calças: 2 vezes R$ 150 igual a R$ 300. Para obter esses totais para cada item, nós multiplicamos a sua quantidade pelo preço unitário de cada um. Uma bermuda custa R$ 50, 3 bermudas são 3 vezes R$ 50, R$ 150. No caso das calças, são 2 calças, cada uma custa R$ 150. Então, 2 vezes 150 igual a 300. E o total geral da compra? É agora, depois de fazer as multiplicações, temos que fazer uma soma. Então, somando R$ 150 total das bermudas, mais R$ 300 o total das calças, obtemos o total geral, que é R$ 450. Então, o total da compra será R$ 450. Então, vemos que o vendedor precisa saber multiplicação e soma para preencher os seus pedidos, ou seja, usar das 4 operações aritméticas fundamentais na sua prática profissional. Nós vamos ver o controlador de estoque. O controlador de estoque é aquele profissional que lida com quantidade de produtos. Ele toma conta de um estoque, de uma loja, de uma empresa. Então, veja bem o que acontece. Vamos ver aqui uma operação aqui num estoque. Vamos dizer que numa pequena loja. Existiam 50 copos de vidro no estoque. 30 copos foram vendidos nesta semana e adquirimos mais 80 copos. Quantos copos existem agora no estoque? Veja bem, vai ser necessário fazer uma operação de subteração e depois uma operação de soma para chegar ao resultado final. Primeiro, nós tínhamos 50 copos lá no nosso estoque, mas tivemos que retirar 30 porque foram vendidos naquela semana. Então, 50 menos 30, obtemos como resultado 20 copos. Mas, nesta mesma semana, nós chegaram mais 80 copos que nós adquirimos. Então, 20 mais 80 é igual a 100 copos. Então, temos atualmente 100 copos. Tínhamos 50, vendemos 30, ficamos com 20, mas como adquirimos mais 80, ficamos com 100 copos no nosso estoque. Então, vemos aí esse controlador do estoque, é um profissional também que necessita conhecer as 4 operações aritméticas e usá-la na sua prática profissional. O caixa. Caixa é esse profissional que recebe pagamentos, dá troco e faz o fechamento do caixa. Ou seja, confere se os pagamentos feitos batem com a quantidade de dinheiro que está no caixa. Vamos ver esse exemplo. Hoje, nesse caixa, vamos supor, foram feitas só 3 vendas com os seguintes pagamentos. Um de R$ 50, outro de R$ 38 e outro de R$ 70. Qual o valor que deve estar no caixa para bater com essas vendas? Temos então que fazer a soma desses valores para sabermos qual é o total. Primeiro vamos somar os 50 mais 38. 50 mais 38 dá R$ 88. Agora vamos somar o 88 com o 70, que é o valor da terceira compra. 88 com 70 dá R$ 158. Esse é o total geral. Então devemos pegar esse total e contar o dinheiro para ver se tem R$ 158 no caixa. Se não tiver, vai ser um problema para esse profissional. Então ele necessita saber fazer essas contas, saber contar o dinheiro
e saber que ele bate exatamente com essa quantidade, com esse valor das compras, dos pagamentos que foram feitos nesse caixa. Então, o caixa é um profissional também que necessita conhecer as operações aritméticas fundamentais. Mas vamos ao contador, um profissional, por assim dizer, mais sofisticado. O contador utiliza as operações fundamentais da aritmética para fazer o balanço de receitas e despesas de empresas e obter o resultado. O resultado para uma empresa é a diferença entre suas receitas e suas despesas. Então, aí nesse resultado onde está o lucro e alguns impostos sobre o lucro, alguns impostos e taxas sobre o lucro. Então, vamos ver aqui um exemplo. Seja uma empresa com receita de 180 mil e total de despesas de 98 mil. Qual será o resultado? Resposta. O resultado é a diferença entre receita e despesas, ou seja, 180 mil menos 98 mil igual a 82 mil. Então, esse 82 mil é o resultado, que engloba o lucro e algumas taxas e impostos sobre o lucro. Então, vemos aí o contador, um profissional que necessita conhecer bem as operações aritméticas para fazer os seus tradicionais balanços de receitas e despesas. Mas vamos agora à enfermeira. Enfermeira usando matemática? Sim. Enfermeiras utilizam a multiplicação e a divisão quando têm que ministrar a um paciente uma dose de remédio proporcional ao peso do paciente. Esse é o caso em que existe um determinado remédio e que tem estabelecida uma dose proporcional ao peso da pessoa. Então, a dose tem que ser correta de acordo com o peso do paciente, senão lhe fará mal. Então, vamos ver um exemplo. Seja um paciente com 90 quilos e um remédio que deve ser ministrado em 1 miligrama para cada 30 quilos de peso. Qual a dose correta para este paciente? Resposta: a dose aí terá que fazer duas operações. Primeiro uma multiplicação e depois uma divisão. Multiplicação da dose de 1 miligrama pelo peso do paciente e depois a divisão por 30 quilos, porque 1 miligrama corresponde a 30 quilos de peso. Então, 1 vezes 90 dividido por 30 dá 3 miligramas. Essa é a dose correta a ser aplicada ao paciente. Imagine se essa enfermeira não sabe fazer essa conta e aplica uma dose de 5 miligramas. Vão surgir problemas para a enfermeira e para o paciente. Da importância dessa profissional nesse momento, conhecer as operações da multiplicação e da divisão. Mas por fim, vamos ver o profissional engenheiro civil. É um profissional que utiliza constantemente a multiplicação para calcular áreas e volumes. O engenheiro civil constantemente precisa estar calculando áreas de compartimentos das edificações, numa casa, área de sala, de quarto, áreas também de paredes e coisas desse tipo. E calcular volumes de material, volume de um material para construir edificação, por exemplo, o volume de areia, o volume de brita, bem como o volume de escavação e de aterros quando esse profissional trabalha numa obra em que exige terraplanagem, como a execução de uma estrada ou de uma rua urbana. Então vamos ver aqui um exemplo. Calcule a área de um quarto com largura de 3 metros e comprimento de 4 metros. Resposta: a área do quarto é o produto das duas dimensões, 3 metros por 4 metros, igual a 12 metros quadrados. É essa a área desse quarto. Então, o engenheiro aí com essa área já sabe a quantidade de piso que ele tem que colocar nesse quarto. E agora um cálculo do volume. Qual o volume de um aterro de uma rua
com largura de 8 metros e comprimento de 100 metros. Então, são a rua típica, largura de 8 metros, 100 metros é o comprimento de um trecho, de uma quadra. E a altura de meio metro, né, é a altura do aterro que ele vai fazer nessa rua. Em cima desse aterro vai ser instalada uma bela pista asfaltada. Então vamos calcular o volume desse aterro. O volume é igual ao produto dessas três medidas. Vamos calcular primeiramente o produto das duas primeiras e depois multiplicar o resultado pela terceira. Então, 8 metros vezes 100 metros resulta em 800 metros quadrados. E agora, multiplicando os 800 metros quadrados por meio metro, obtemos 400 metros cúbicos. Então, esse 400 metros cúbicos vai ser o aterro a ser feito nessa rua. Então, através desses simples exemplos, buscamos mostrar que o conhecimento das operações fundamentais da aritmética é muito importante, seja na nossa vida diária, seja na vida de mais variados profissionais. Então, estudantes de matemática, não desprezem esse conhecimento. Devemos aprender, sim, essas operações na escola, o restante da matemática básica, para que nós tenhamos futuramente segurança, no sentido de nós estarmos conscientes do que estamos fazendo, seguros do que estamos fazendo na nossa vida diária, quando lidamos com quantidades, quando lidamos com dinheiro, para não cometermos erros e mais ainda na nossa vida profissional, para que, devido a uma conta, não cometemos erros gravíssimos, como comprar uma quantidade de material a menos ou a mais do necessário, ou aplicarmos um remédio que poderá fazer um grande mal a um paciente. Então, que nós fiquemos conscientes da importância de aprender as operações fundamentais da aritmética e o restante da matemática básica, porque essa ideia de que a matemática básica não serve para nada é um grande erro. Na verdade, ela é um dos fundamentos da nossa prática diária. E então, muito obrigado.